A Casa Civil, no governo do estado do Ceará, é o órgão, é a pasta que coordena todas as demais pastas do governo. E tem um nome, um jornalista que ocupou esse posto por 3 governos: Camilo, Isolda e depois Elmano. Eu estou falando do jornalista Chagas Vieira, que é o nosso convidado de hoje no programa do Anuário. Programa do Anuário que já está no ar. Ao todo, o governo do estado tem 33 secretarias. São diversas pastas que são coordenadas pela Casa Civil, um órgão estratégico para dar cara do governo. Chagas Vieira fez esse papel no governo de Camilo, Isolda depois em Elmano, quando assumiu depois de um tempo. E a cara do governo que passa pelo Palácio da Abolição. Ele deixou o posto, está começando a se envolver já com a campanha eleitoral, que não começou oficialmente, mas já está na rua, e ele veio ao programa para conversar conosco sobre a experiência dele no governo do estado e ler o cenário também para esse ano tão acirrado. Chagas, muito bem-vindo, meu caro, prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Jocélio, é um prazer participar desse programa especial do Anuário aqui, que é uma referência para o estado do Ceará, e de parabéns aí o Grupo Povo de Comunicação por uma publicação de tanta relevância. Chagas, você é um jornalista de formação, você foi um homem de televisão, você tem uma experiência vasta nesse nosso negócio aqui, televisão. E você foi para o governo, eu pergunto a você, por qual o principal ativo foi o seu papel como homem de comunicação, e a comunicação ganhou esse corpo naquele momento do governo Camilo, a ponto de ter fortalecido você como homem de gestão? Foi assim que começou a sua carreira como homem de Casa Civil? Foi exatamente assim, Jocélio. Eu iniciei essa trajetória dentro do setor público em 2014, na campanha do então candidato Camilo Santana, a primeira campanha dele a governador, e depois que Camilo foi eleito, ele me convidou para assumir a assessoria especial de comunicação do governo do estado. Eu entrei na comunicação, então o meu início no governo do estado foi realmente na área de comunicação, e no decorrer do governo, com as crises que surgiam, com as decisões que tinham que ser tomadas, e eu sempre muito perto ali do então governador Camilo, essa confiança ela foi sendo adquirida, essa experiência também foi sendo adquirida, e num determinado momento, na segunda onda da pandemia, no segundo governo, fui convidado para assumir a Casa Civil. A propósito, Chagas, assumir uma Casa Civil leva para você, normalmente, uma agenda muito pesada, de cobrança, de ataque. Nesse governo mesmo atual, quando você participou no governo Elmano, você foi para cima como homem de defesa e também de ataque. Como é que é fazer esse papel sem tirar a luz do governador, que é o homem que lidera o projeto? Eu acho que são questões complementares, não são excludentes, né, e não se conflitam, a meu ver. É porque hoje, o Jocélio, eu acho já de um tempo para cá, a comunicação ela tem um papel fundamental em qualquer área, em qualquer tipo de negócio, e no governo não é diferente. Não é? A Casa Civil ela tem a responsabilidade de gerenciar todas as secretarias de governo e de assessorar diretamente o governador do estado. E justamente por ter esse papel, por conseguir ter um olhar macro do governo, consegue entender o governo como um todo, né? Consegue entender o que se passa na área da saúde, da educação, da segurança pública, da geração de empregos, a parte econômica. Então, como você tem esse olhar, fica mais fácil de você compreender as situações que muitas vezes existe uma intersetorialização muito grande de determinados aspectos da gestão. E você, na Casa Civil, consegue ter esse olhar. Eu aproveitei um pouco dessa, digamos assim, tanto da experiência adquirida ao longo do tempo, desde Camilo, de Isolda e depois de Elmano, quanto também do papel que a Casa Civil exerce. Então, quando eu voltei nessa segunda gestão, eu sentia, pelo momento que eu encontrei o governo, vinha fazendo uma boa gestão, mas eu sentia que faltava um pouco mais dessa comunicação para fora e do enfrentamento, principalmente às verdades, as inverdades que eram colocadas por parte da oposição. Quer dizer, muitas fake news espalhadas, eu não sentia no governo ninguém que viesse para a linha de frente para fazer esse enfrentamento. Olha, as redes sociais viraram a dor e a delícia dos governos, né? Porque ao tempo em, como você bem diz, é um canal para chegar perto das pessoas, é também um canal para que outras informações, como você diz, nem sempre verdadeiras, ganhem corpo e se propaguem. Como fazer com que a rede social seja um instrumento positivo para um governo, sem necessariamente expor o governante, Chagas, a um papel que não é dele? Eu estou falando aqui, fazendo um paralelo agora, com o médico que está fazendo dancinha no TikTok, com o advogado que faz dancinha do João Inácio Júnior, do Será, por exemplo, que é engraçado, é divertido, mas se tratando de um profissional, seja um médico, um advogado, um governante,
por vezes parece que não orna. Como é que você tocou isso na sua experiência de governo, de usar a rede social sem colocar o cliente, leia-se o governante, num papel que não cabe nele? Eu acho que aí, Jocélio, cabe uma palavra que cabe em todo lugar: bom senso. Né? Tem que haver bom senso. Há muitas vezes uma linha tênue que separa aquilo que é importante daquilo que é ridículo. Tem muito prefeito sendo ridículo na rede social. Pois é, eu acho que as pessoas muitas vezes elas são enganadas, digamos assim, por resultados que parecem ser positivos, porque engajamento não significa resultado positivo. Você segue com curiosidade também. Né? Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui, assim, já entrando numa questão política, né, que está permeando tudo, mas quando, por exemplo, a última campanha para prefeito de Fortaleza, que houve uma guinada aí de 180 graus digamos assim, no perfil lá do então prefeito Sarto, que começou a fazer aquelas gracinhas e tudo mais, e eu naquele momento eu até dizia, rapaz, eu fico impressionado como eles não enxergam que isso não vai dar resultado. Porque aí eles diziam, não, é porque ele partiu do engajamento de 300 mil para 1 milhão, sim, mas esse engajamento ele é positivo, ele é negativo, né? Você tem que ver aí, você tem que mensurar aí, qualificar esse tipo de interação e de engajamento. Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Eu acho que o que eu coloco como premissa nesse trabalho, Jocélio, primeiro, eu não me proponho a ir para minhas redes sociais em momento nenhum para colocar algum fato que não seja verdadeiro e devidamente checado. Posso até cometer algum equívoco aqui ou acolá, que todo mundo está sujeito, todo mundo é falível, mas de forma não deliberada, tá entendendo? Mas jamais para colocar alguma informação que seja inverídica, jamais para tentar fazer espetáculo em cima daquilo que não existe. E nunca você querer, muitas vezes as pessoas dizem assim, é porque o Chagas está aparecendo muito, ele faz esse enfrentamento, ele vai porque está querendo ser político. Nunca passou pela minha cabeça ter entrado nesse enfrentamento com esse intuito de ser candidato a nada. A especulação ela surgiu em cima do comportamento em si e da repercussão que isso teve. E mais, nada do que fiz ao longo do tempo em que estive no governo não foi combinado com quem fazia parte do governo e com o meu líder maior, que é o Mano de Freitas, um cara com quem eu mantenho uma relação absolutamente transparente, verdadeira e leal. Chagas, a proposta de rede social ainda, em vários setores, vou falar agora de automóveis, cobertura automotiva, tem um certo encantamento, por vezes, com o chamado influenciador. Vamos convidar os influenciadores para o lançamento do carro. E a imprensa automotiva, que é aquela que pretensamente entende de carro para orientar o comprador, ela por vezes perde espaço para o influenciador. Como é que a comunicação pública, não só do governo do Ceará, como é que você lê esse segmento, do ponto de vista da percepção do quão importante é o jornalismo do outro lado, versus o influenciador que vai gerar engajamento? Eu acho que o jornalismo profissional, o Jocélio, ele deve ser valorizado. Eu, como jornalista de formação, entendeu? Assim, a minha vida, boa parte da minha vida foi na comunicação. Eu sempre irei respeitar e sempre irei entender que, aliás, eu acho que no momento em que a comunicação ela mais ganha uma dimensão, mas essa comunicação meio que pulverizada por todos os lugares, mais importância tem o papel do bom jornalismo, mais importante tem o papel do bom jornalista. Então, assim, os veículos, eu acho que o que representa a marca, eu vou pegar aqui porque já é uma marca mundialmente, não tem problema, o que representa a marca, o mais importante que tem da Coca-Cola é a sua marca, não é? O mais importante que eu acho que tem no Grupo Povo é a sua marca. E é por isso que muitas vezes eu conversava, e tem um colega seu, amigo meu também, que é o Arlen, quando a gente sempre estava ainda no Povo, e eu conversava com ele, e depois também eu dizia o seguinte, a coisa mais importante que tem o veículo de comunicação, eu ficava muito impaciente, ainda fico, quando vejo um veículo que tem uma tradição e uma credibilidade, se render muitas vezes ao clique, sabe? De ter que fazer aquilo, correr, muitas vezes está sujeito a errar. Porque o que mais resta à imprensa convencional, aos sistemas de comunicação convencionais, é justamente o seu nome, a sua marca. Então, isso aí os outros não vão ter. Então, se o povo perder isso, se os outros veículos tradicionais perderem isso, eles perderam tudo, porque hoje todo mundo pega um celular, aí o cara lá coloca um colete, se passa por policial, começa a fazer gravação e tudo, e quando você fala dessa questão aí dos influenciadores, eu acho que até
É muito importante a gente. Eu acho até que essa coisa dos influenciadores, a meu ver, Josélio, posso estar equivocado. Eu acho que já não está no momento de crescimento, eu acho que está no momento de queda. Eu acho que você está Bateu no teto, você acha? acho que bateu, sabe? Eu acho que hoje vale muito mais a pena você pegar uns 2 micro-influenciadores, que na verdade nem são esses caras, esses TikTokers da vida, mas um jornalista que influencie com seus 20, 30, 40 mil seguidores para aquele público, para aquele nicho, com sua credibilidade, do que muitas vezes um cara que tem 600 mil, 1 milhão de seguidores e tacando para todo lado, não foca em absolutamente nada e não passa credibilidade nenhuma. Compreendo. Olha, no seu papel na época da Casa Civil, você tinha um corpo a corpo com o prefeito do interior também. Tinha gente para fazer isso também lá na estrutura, tinha um pessoal que atendia. Mas você, como eu já disse nessa conversa aqui, você tinha que receber. E ninguém diz não, assim, num palácio. Você pode até... Você também não vai prometer o que não pode. Mas você tem que acolher, tem que ouvir. Sim. Como é que você lidou com o tempo da política, com o tempo da gestão? Porque o prefeito quer uma resposta imediata. Seja uma obra, seja um investimento, seja no palácio, seja na SDE, que ele vai em busca de investimento lá para o município dele. Como é que você lidou com esse tempo da urgência do prefeito do interior, do deputado, com o tempo do governo, Chagas? Com a palavra que eu acho que melhor permeia qualquer relação, o respeito, e uma segunda palavra que é a verdade. Então, quando você mantém esse contato, eu sempre fui um cara do diálogo, sempre procurei conversar com todos e todas, prefeitos, deputados, empresários, eu conversei, eu dialoguei com todos, entendeu? Então, assim, as pessoas até ficavam impressionadas que diziam, rapaz, eu não entendo como é que tu cuida da Casa Civil, você grava os vídeos e você não deixa o teu telefone tocar ou não dá uma resposta. Eu sempre dei resposta para todo mundo, porque muitas vezes, Josélio, o que as pessoas querem, na verdade, é que você, pelo menos, você tenha uma atenção a elas. Então, quando o prefeito te procura e diz, olha, determinada obra é muito importante, e se aquela obra tem determinado empecilho, eu vou tentar ser um facilitador para resolver aquele problema junto às secretarias do governo, mas ser sincero quando tenho que dizer, olha, prefeito, isso aqui não tem como avançar agora por esse motivo, ou isso aqui vai ter que ir na velocidade X por esse motivo, ou Y por aquele motivo, mas jamais dizer algo que não seja o verdadeiro. Então sempre procurei nas relações, e até hoje eu ainda converso com muito prefeito. Pra você ter uma ideia, eu saí do governo no dia 2 de abril, me desincompatibilizei por uma exigência da legislação eleitoral, e mesmo depois eu recebo o prefeito quase todo dia. Converso, dialogo, ajudo, sem interferir nas coisas do governo, mas pela relação que se cria, oriento quando precisa se orientar e faço política, é o que eu estou fazendo hoje, porque como fui colocado aí na coordenação dessa pré-campanha do Elmano e Lula aqui no Ceará, eu tenho procurado conversar com todos e continuo mantendo a mesma transparência e o mesmo respeito. Em que momento você sente falta de redação? Você não sente falta nenhuma, hein? Eu sempre fui muito bem resolvido quanto a isso, sabe? Na minha vida eu sempre compreendi os ciclos, alguns maiores, outros menores, como foi o meu ciclo inicial da Jangadeiro de 20 anos, um ciclo gigantesco. Foi o mais longo, né? Foi o mais longo, porque também eu entrei como estagiário, saí como superintendente do sistema, como foi o meu ciclo lá na Bahia também? Na Bahia, foram 3 anos, não é? Como no governo, eu entendi que o meu ciclo tinha acabado com 8 anos, e para mim realmente tinha acabado, e 2 anos depois eu retornei num novo ciclo menor, né? Um segundo ciclo dentro do governo. Então assim, eu compreendo muito bem, eu sei muito bem a hora de entrar e a hora de sair. Eu não estava nos meus planos voltar para o governo, porque eu não tenho verdadeiramente, Josélio, até parece que você está tentando jogar com as palavras, eu dizer que eu não tenho essa vaidade de poder, mas isso é verdadeiro, eu não tenho mesmo, assim, o que mais me deixa envaidecido, o que eu mais fico feliz é quando eu consigo realizar. Então, quando eu volto para o governo, eu fico feliz quando eu chegava, por exemplo, e tinha uma obra lá do VLT do aeroporto que estava lá levando, a gente foi para cima, concluiu, já iniciamos a outra obra que foi do VLT do aeroporto até o Castelão, entendeu? Aliás, as pessoas acham que aquilo é obra da Copa, lá do Parangaba até o aeroporto. Não é. A obra da Copa, o que estava previsto no projeto, é até a Parangaba. E da Parangaba até o aeroporto foi iniciativa do governador, então governador Camilo, concluído pelo governador Elmano, que iniciou do aeroporto ao Castelão. Quando você chega e tem um hospital universitário daquele que estava já em obra, mas a coisa ainda estava, e a gente chega e dá uma acelerada, da UES. Eu fui lá para dentro, fiz reunião com
com as empresas, fiz reunião com a Superintendência de Obras Públicas, com a Secretaria da Saúde, com a Procuradoria-Geral do Estado, junta todo mundo para realizar. Isso é o que me dá satisfação. Eu, sinceramente, eu não tenho... eu fico feliz de dizer, fui chefe da Casa Civil de 3 governadores, fui chefe da Casa Civil da primeira mulher governadora da história do Ceará. E sobre isso, me permita, Sim. você passou por 3 governantes, Camilo, Isolda e Eumano. Já falei isso na abertura do programa. Queria que você falasse sobre a experiência de lidar com cada um deles. Qual a característica mais marcante de cada um desses governantes? Olha, o primeiro que eu tento, em cada pessoa que eu tenho essa relação, não só em quem comanda, mas em quem eu comando também, é de compreender as virtudes e os defeitos de cada um, que eu tenho, que também tenho, e todos nós temos virtudes e defeitos. Então, cada um tem as suas características. O Camilo é aquele jeito dele, como é que eu diria assim, o Camilo é 24 horas o tempo inteiro, muitas vezes ele está falando comigo aqui, aí depois ele está dizendo, daqui a 40 minutos, ele diz, rapaz, e aí, está 40 minutos que a gente pergunta, tem aquele senso de urgência muito grande, a Isolda já naquela tranquilidade maior, mas assim com um senso de responsabilidade muito grande, com uma calma, uma serenidade, muito assim, diferente dos outros dois. O Eumano já numa outra pegada, que também é aquela pegada de querer a resolução em tempo mais rápido. Então você compreender, sabe, que cada um comunica melhor, o outro comunica menos, o outro fala de uma forma, o outro fala de outro, cada um tem a sua virtude. O Eumano, eu acho que ele tem uma habilidade de fazer política maior até. O Camilo já tinha uma questão, já era mais diferente, ele gostava de fazer política, mas ele não ficava muito na política partidária, que o Eumano já gosta, que a Isolda já não gostava. Então, assim, cada um vai tendo a sua característica. Os 3, o que é melhor? 3 pessoas absolutamente competentes, corretas e que sempre fizeram uma gestão de uma forma muito responsável. Você tem uma história na televisão muito associada a programa policial. Você foi um repórter, apresentador do Barra Pesada. Sim. Foi um case de audiência, né? Ideia do Tancredo, né, ainda. Isso. Depois mudou de desenho, Saldoar, voltou com outro formato, enfim. Então, segurança foi uma pauta na sua vida há muito tempo. Você como repórter na rua, a realidade da cobertura policial. Você vai para o governo e segurança cresceu em relevância para os governos. Infelizmente virou um problema nacional, cada estado do seu jeito, mas a dor é parecida. Como é que você leu, Chagas, enquanto homem de governo, a cobertura policial ao longo desses anos? Olhando para trás, fazendo talvez uma autocrítica, em que medida a quantidade de noticiário policial acaba levando a uma percepção de insegurança maior do que talvez haja? É uma pergunta para o homem da comunicação. Sim. E o que é que você faria diferente se você pudesse voltar e rever a linha editorial do que havia naquele tempo que você trabalhava? Em primeiro lugar, eu acho que a grande mudança deve-se muito a isso aqui. A isso aqui, câmeras por todo lugar a gente vive... É muito volume de informação de imagem. Muita imagem. Uma coisa, Josélio, eu não estou minimizando uma situação ou outra, eu estou colocando um fato. Uma coisa é chegar para você uma informação de que uma pessoa sofreu um assalto violento em tal lugar. Outra coisa é você ver a imagem da pessoa sendo assaltada e você se enxergar como você podendo ter sido aquela pessoa que sofreu aquela violência, o seu filho, a sua esposa, enfim... Eu acho que tem muito isso. Como nós vivemos um verdadeiro Big Brother, então tem câmera por todo lugar, as imagens elas têm uma força muito maior de criar um clima muito maior. Porque se você pegar, a minha época tinha muito mais programas policiais que tem hoje. Hoje tem bem menos programas policiais do que tinha antes, né? O Barra Pesada mesmo, que não tem mais, a TV Diário, que era cheia de programas, Rota 22, Comando 22. Então diminuiu muito o número de programas. Mas se você pegar... Mas o volume cresceu por conta da internet, né? Muito. E os telejornais hoje, eles fazem uma abordagem muito grande dessas imagens, desses flagrantes que existem aí. Eu tenho às vezes as pessoas, Josélio, principalmente o pessoal da oposição, já tentou me chancelar assim, me colocar, meio que estereotipar, dizer assim, o cara do Barra Pesada. Primeiro, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu tenho muita tranquilidade. Aliás, eu tenho a alegria de ter sido um dos primeiros jornalistas formados trabalhando no programa policial. Você sabe que a época tinha um preconceito muito grande e não era todo mundo que saía de uma faculdade de comunicação. Sim.
para ir fazer programa policial. Você sabe disso, porque nós somos praticamente do mesmo tempo na faculdade de comunicação. E assim, e o que eu mais fico feliz é porque enquanto eu estava lá, eu procurei, estando lá, fazer um jornalismo lá nos programas policiais. Quando eu entrei no Barra Pesada, inclusive, quando eu cheguei no Barra Pesada, as pessoas não sabem, mas não tinha o Nonato Albuquerque ainda. Ainda era um programa muito pesado. A ida do Nonato já foi para dar uma leveza maior ao programa. Foi o Tadeu Nascimento que fazia isso. Você tinha o Tadeu, tinha o Laerte Alves, tinha uma turma assim, que cada um com a sua forma de comunicar. O Nonato, ele veio do rádio, sempre foi um cara que teve uma linha muito mais suave, digamos assim. Ele era menos do policial mesmo. E foi uma escolha que a época a gente fez, Tadeu estava à época estava o Oliveira Martins lá também, e estava eu, e nessa escolha do Nonato era para tentar dar uma humanizada maior no programa pela característica que tinha o Nonato. Claro. Quando eu fui, por exemplo, eu cheguei no Barra Pesada, eu acabei que tinha os Santinhos do Dia, a época que era um fenômeno de audiência, porque eu não achava que era correto aquilo lá, a exploração muitas vezes da miséria como se dava lá. Eu fui o primeiro a colocar que as imagens mais fortes não tinham que aparecer. Quando nós começamos a desfocar imagens, as pessoas, eu sofri um turbilhão de críticas à época, mas sempre com as minhas convicções, eu consegui avançar muito Barra para um jornalismo comunitário, criei o Chame o Barra, que era do jornalismo comunitário, que depois veio os bairros aí que a própria Verdes Mares há pouco tempo fazia, porque eu busquei realmente transformar aquilo lá num jornalismo mais, digamos assim, de mais prestação de serviço e mais comunitário do que propriamente o policialismo. Eu busquei muito fazer isso. Então, assim, eu acho que eu consegui dar minha contribuição nesse sentido. E quando eu fui para a Bahia, da mesma forma, eu fui um que fiz tudo para acabar o programa lá da forma como acontecia. Semelhante lá, era semelhante. Muito semelhante. Chagas, com relação a governo, estou falando de um governo humano, que tem uma agenda positiva em várias áreas. Estou falando, por exemplo, atrair, fabricação, montagem de carro no Ceará, é um trunfo do governo humano. A escola em tempo integral, que ele trabalha para universalizar, é um imenso trunfo. A própria vinda do ITA, embora seja da agenda de Camilo, é uma agenda positiva para o Estado também. Pergunto a você, pela sua experiência do tempo de governo, qual é a marca do governo humano na sua visão? Jocélio, a gente sempre conversa sobre isso, né? Qual é a marca? Qual é a marca? Tanto que a gente começou há pouco tempo, a gente criou uma linha que a gente diz o seguinte: olha, a maior obra é cuidar das pessoas. A maior obra é cuidar das pessoas. Porque a gente compreende que verdadeiramente, Jocélio, o que impacta a vida das pessoas no dia a dia é aquilo que eu acho que deve marcar um governo. Não vai ser o cara que fez vai ser marcado porque fez a obra X, vai ser marcado porque fez a obra Y, até porque quando você vai para a educação, a gente já vinha numa sequência muito positiva. O Elmano, ele vai ter a marca de ter sido o governador que vai universalizar o tempo integral. Até então você tinha 48% das matrículas do tempo integral, todos os governos juntos. O Elmano vai fazer sozinho praticamente o que fizeram todos os governadores anteriores, universalizar esse tempo integral. Quando você vem para a saúde, você vê uma coisa importantíssima, mas que também começou com o CID, que foi a questão dos hospitais regionais. CID começou com o de Juazeiro, depois o de Sobral, depois o de Quixeramobim, que Camilo acabou depois colocando para funcionar, e começando o de Limoeiro, que Elmano colocou para funcionar e já fez o de Itapipoca, fez o hospital universitário, está concluindo agora o de Crateús, fazendo o de Baturité, o Hospital Regional de Itapipoca e o hospital lá do Iguatu. Então veja que são questões que há uma continuidade. Ele poderia ser conhecido como o governador que levou o tratamento do câncer para o interior. Ok, mas como nós fazemos parte de um projeto e que vem ao longo dos últimos 20 anos, nós temos a responsabilidade de dar seguimento àquelas políticas que são importantes e que impactam a vida das pessoas. Então não há uma preocupação, sinceramente, dele ser conhecido como governador de tal, ou governador da Areninha, ou governador... Não, ele é um governador que cuida das pessoas, que tem procurado melhorar a vida das pessoas, e os números mostram isso. E essa campanha, hein, Chagas? A campanha, a gente está gravando aqui ainda, claro, no período pré-campanha, mas todo dia tem um fato novo, todos os pré-candidatos estão na rua trabalhando, o governador Elmano está trabalhando, ele está com a caneta na mão, está viajando, está na fase de fazer entregas, como ele diz, você tem os candidatos da oposição, pré-candidatos dando opinião, cutucando, batendo, tem campanha na rua, na prática ela está aí, até em nível federal também, você vai encontrar lá os candidatos usando o espaço do horário do seu partido. Como é que vai ser essa campanha na sua expectativa? A gente está doido que acabe, eu sei, porque cansa. Mas como é que vai ser essa campanha? Vai ser a mais difícil de todas?
Eu acho que as últimas, assim, a cada nova campanha tem sido a mais difícil. Em 2022 a gente dizia na campanha do Elmantes, pô, essa vai ser a mais difícil. Aí depois veio o Evandro para prefeito de Fortaleza, puxa, essa vai ser a mais difícil. Difícil em quê? Difícil no sentido, o Josélio, que a gente acaba se deparando muitas vezes com a falta de controle de determinadas situações. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente está aí se deparando com a inteligência artificial, que, aliás, a coisa que eu mais gostei foi nessa pré-campanha, porque, veja bem, terminou a campanha de 2024 para prefeito, que o Evandro foi eleito, já começou a campanha praticamente de 26, eu nunca vi uma coisa tão antecipada. E o que eu mais fiquei feliz, na época, quando começou a surgir muita coisa de inteligência artificial, aí a nossa turma dizia, poxa, que coisa, rapaz, eu tô adorando, porque é bom que as pessoas já saibam que a inteligência artificial é isso aqui, para quando chega na campanha, elas não sejam enganadas por isso. Então, assim, a dificuldade é muito nesse sentido. As ferramentas que estão sendo colocadas aí, cada vez mais, ainda não há digamos assim, uma regulamentação correta para determinadas situações. E você acha que as pessoas estão despreparadas para lidar com a mentira da inteligência artificial? Tem muita mentira, muita imagem, cada vez mais perfeita a montagem. Mas é por isso que eu te digo que eu fiquei feliz de ter saído antes. Para dar tempo maturar. Para dar tempo maturar as pessoas. Hoje as pessoas já estão pelo menos lá opa, será que isso é verdade? Não, isso não pode ser verdade. Tá. Hoje você coloca o Bolsonaro abraçado com Lula e conversando como se estivesse batendo papo nós dois aqui. Então, assim, as pessoas hoje já estão percebendo, não, isso não pode ser verdade. Coloca o Henrique quebrando macarrão na frente do Ancelotti, por exemplo. Pois é, não, e a gente, chega um tempo que a gente acreditava em tudo, hoje em dia já tem aquela dúvida, o que eu acho que é muito importante. Então, assim, eu acho que nesse aspecto aí das ferramentas tecnológicas que estão muito avançadas e que muitas vezes são usadas para o mal, poderiam ser usadas para o bem, e também, cara, porque eu acho que nós estamos passando por um período de depuração moral aí, em que tem pessoas que perderam completamente o senso de qualquer coisa. Eu vejo aí, por exemplo, o candidato que faz a oposição ao nosso governo, o Ciro aí, eu vejo determinadas entrevistas que eu digo, é inacreditável que alguém que chegou ao patamar que ele chegou na política se submeta ou nos submeta a ouvir determinadas declarações. Que eu não gosto nem de falar, porque eu fico envergonhado de reproduzir, imagine de dizer. Essa perda de limite que você aponta, você diria que é um fenômeno mundial? Estou falando de Trump. Acho. Trump que ignora a liturgia do cargo, completamente. Enfim. Isso vem na esteira? Você coloca nessa conta? Eu coloco na esteira. Eu acho que isso não é só no Brasil. Isso aqui é no mundo, não é? Se você pegar a extrema-direita... Agora, uma coisa é muito semelhante. É da extrema-direita. Isso é uma cartilha da extrema-direita. Se você pegar, parece que eles fazem um curso todos juntos. Se junta lá a turma, o Milei, que agora esse cara da Colômbia... O cara da Colômbia é o Bolsonaro de 2022, esse cara que foi eleito agora por uma pequena margem, não é? Então, assim, é isso que eu te digo, que não há nenhum pudor dessa turma para chegar ao poder. Então, eles mentem de uma forma descarada, eles, sabe, ficam falando os maiores absurdos, que eu tenho certeza que você, Josélio, não é capaz de falar. Eu não me proponho a falar isso. Eu entro numa linha de combate, eu entro numa linha de enfrentamento, mas eu tenho um limite ético. Eu não entro na mentira, eu não entro num aspecto pessoal, tá entendendo? Eu entro no debate de ideias, no debate de quem tem capacidade de fazer o quê? E não se o cara saiu aqui, você estava com uma mulher aqui, você estava ali com um filho, sinceramente, amigo. Não... O senhor descartou a possibilidade de sair candidato esse ano? Ou em algum momento, se descartou, o senhor confirma? E se não descartou, em que momento essa ideia chegou para você decidir? Veja bem, como eu te disse, eu não planejei toda essa especulação em cima do meu nome, Josélio. Eu acho que o meu comportamento no governo, assim, a forma como eu estava agindo dentro do governo, defendendo o governo, participando de eventos, estando lá junto do governador, interagindo com todas as pastas, dando muita entrevista, comunicando, vai ser candidato. Eu nunca planejei isso. Isso passou a ser uma coisa natural, começaram a especular realmente
Eu quero te dizer, Jocélio, que há mais ou menos me desincompatibilizei a pedido dos líderes desse Você ficou projeto. apto, ficou apto. Fiquei apto. Você é filiado a qual partido mesmo? PDT. PDT. É porque existe uma dúvida, se eu seria ou se não seria, como ainda há uma dúvida, se seria ou não serei. Então, se eu não me desincompatibilizasse, já teria uma decisão que eu não seria. Então, Claro. como existe uma dúvida, foi uma opção deles de que eu me desincompatibilizasse para estar apto. Aí você me diz, você vai ser ou não vai ser? É uma coisa que eu confesso a você honestamente que ainda não há essa decisão. Por que que eu, em determinado momento, eu cheguei para eles e disse, olha pessoal, veja bem, tem muitos partidos aqui lutando por poucas posições. Esse pessoal é o Camilo, é o Mano e quem mais? Camilo, é o Mano, é Evandro, Tá. o próprio Cid, Tá. converso também, enfim, as pessoas fazem parte do projeto. Então eu cheguei para alguns deles e disse o seguinte, olha pessoal, tem muita gente aqui para poucas posições. Eu quero dizer a vocês que eu não sou, eu quero ser, se vier a ser alguma coisa, é uma solução. Tá. Eu não quero ser um problema, eu não quero pegar espaço de ninguém. Se vislumbrar lá na frente, na hora da definição, pô, o Chagas vai contribuir. Se ele for, ele vai contribuir para o projeto dessa forma, ok. Se não for, Jocélio, eu sinceramente, eu não tenho essa vaidade de dizer, tenho que ser. Não tenho que ser. Já ajudei muito sem ser. Ok. Chagas, teríamos muito mais assuntos. A gente conversou meia hora sobre a sua experiência, sobre o futuro também. Agradeço muito a sua vinda, desejo boa sorte. Eu que agradeço a você, Jocélio, todos que fazem o Grupo Povo de Comunicação e mais uma vez parabenizo aí o Anuário do Ceará, que assim que é uma referência para nós, é um verdadeiro patrimônio cearense, não é? O Anuário do Ceará, que eu estava aqui pescando aqui 680 páginas em 14 capítulos. Parabéns. Muito obrigado. O Anuário do Ceará acabou de conversar com o ex-chefe da Casa Civil do Estado, o jornalista Chagas Vieira. Ele já adiantou o que está aqui no TP. São 680 páginas e 14 capítulos que você pode encontrar em bancas, livrarias ou acessar gratuitamente na internet, anuariodoceará.com.br. Você acompanha a série de programas do Anuário aqui no canal FDR, ou ainda pelo YouTube do Povo e no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. Você pode seguir os nossos conteúdos do Anuário em Anuário do Ceará, @Anuário do Ceará ou no @Fundação Demócrito Rocha. Muito obrigado e até a próxima.